Olá, então nós vamos para essa segunda aula, ou essa segunda parte da primeira aula, segunda parte da primeira parte, né? Para ficar no esquema de São Tomás, da Suma Teológica. Nós falamos um pouco sobre a revelação, revelação natural, revelação sobrenatural, a fé, que a fé é esse auxílio divino na alma. Por isso que a definição de fé é uma virtude infundida por Deus na alma, pela qual a inteligência e a vontade são capazes de aderir às verdades divinamente reveladas, por causa da autoridade daquele que as revelou. Quem revelou é Deus, significa que nós aceitamos, com um ato da inteligência e da vontade, todas as verdades reveladas por Deus, porque foi Deus quem revelou e Deus não se engana e nem nos enganaria. Então essas verdades são dignas de fé, né? Podem ser aceitas porque quem as revelou tem autoridade. Então a fé nos faz ter um conhecimento sobrenatural, já que o conteúdo da revelação sobrenatural é sobrenatural, como o nome já diz, né? Então exige também um movimento sobrenatural da nossa parte. Então nós precisamos do auxílio da fé para crer. Então nós temos aí a relação entre fé e revelação sobrenatural. Bom, nós vimos que essa revelação sobrenatural, ela toda, desde a criação até toda a ação de Deus no Antigo Testamento, vai se fazendo aos poucos até chegar Jesus Cristo, que é o ápice, o cume dessa revelação, onde ele fala sobre o Pai, ele fala sobre si, ele fala sobre o Espírito Santo, revela ao homem a sua origem e o seu destino, e também o destino do mundo, a origem e o destino de todas as coisas, né? Não é à toa que nós rezamos no credo que Deus é criador de todas as coisas, né? Com Jesus nós temos a revelação completa de tudo aquilo que nós precisávamos saber sobre Deus para a nossa salvação, para que nós pudéssemos conhecer Deus, amá-lo, servi-lo e depois gozar com Ele da eterna felicidade, como diz o Catecismo. Toda a ação, não só as palavras de Cristo são revelação de Deus, mas também cada ato de Cristo. Jesus Cristo faz a revelação em cada ato e em cada palavra que ele diz. Então, cada milagre, cada gesto, nada é acidental nos evangelhos, nos atos de Cristo. Cada ato é capaz de revelar alguma coisa. Assim como cada ato, diz o Catecismo, é salvífico. Em cada ato que Jesus cumpre na sua vida, ele nos traz a salvação. Como eu disse, a missão da igreja é levar Cristo, a sua graça, a sua doutrina salvadora a todos os homens. No final dos evangelhos, Jesus dá uma tríplice missão aos apóstolos e aos discípulos: ide por todo o mundo, pregai a todos o evangelho, ou seja, é o conteúdo da revelação, ensinar a todos tudo aquilo que vos ensinei, aspecto moral, ou seja, quando Cristo entra na vida de alguém, implica também uma mudança de vida, né? Um modo de ser e de agir de acordo com a vida de Cristo, é uma vida nova em Cristo. E
a celebração dos sacramentos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí, no batismo, está também embutido, tácita a menção a todos os outros sacramentos. Então, a missão da igreja é levar Cristo, pregando a palavra, ensinando o modo de ser em Cristo e celebrando os sacramentos. Então, a igreja não continua a revelação, mas ela Jesus entregou à sua igreja, a igreja que ele fundou, o conteúdo da revelação, esse conteúdo da nossa fé, a doutrina da fé, como se diz, né? Essa doutrina da fé é o conteúdo da revelação, que está na Sagrada Tradição e na Sagrada Escritura. Levando em consideração tudo isso, nós podemos aqui dar uma primeira definição de teologia como a ciência que estuda Deus em sua revelação. A palavra teologia, theos, logos, é a junção de duas palavras gregas. Logos pode significar palavra, pensamento, razão, mas em geral tem o significado de discurso, um discurso articulado, né? Um discurso inteligível, um discurso que tenha sentido, né? Hoje em dia é muito de moda o falar por falar, né? Um discurso que não tem sentido, mas esse logos é um discurso razoável, racional, que tem sentido, um discurso propriamente dito. Sobre Deus, theos, é um discurso sobre Deus. Então, essa primeira definição de teologia, nós podemos, repito, definir a teologia como a ciência que estuda Deus em sua revelação. Qual é o sujeito da teologia, ou objeto material, como dizem alguns? É Deus. Deus é aquilo que é estudado. Como é que nós chegamos ao conhecimento de Deus? Através daquilo que ele revela de si mesmo. Não temos outras vias para chegar ao conhecimento de Deus, senão conhecendo aquilo que ele mesmo revelou, manifestou de si, através da revelação natural e através da revelação sobrenatural. O estudo sistemático, aprofundado, organizado, com método, sobre aquilo que Deus revelou de si mesmo naturalmente, tem um nome: teologia natural. O estudo sistemático, metódico daquilo que Deus revelou sobrenaturalmente tem um nome, se chama teologia. Deus, como Criador, Redentor e Salvador dos homens, que fundou uma igreja, deixando a igreja a missão de pregar a palavra, Sagrada Escritura e tradição, ensinar e observar a sua doutrina e celebrar os sacramentos, levar Cristo ao mundo inteiro, com a presença santificadora do Espírito Santo e a maternidade de Maria, também tem em seu seio, é uma vocação do teólogo, que tem como papel recolher esses dados da doutrina da fé e organizá-los de modo sistemático, de modo científico. Aí vem o conceito de ciência, né? É um estudo com método, acurado, sistemático, ordenado de um determinado assunto. Nesse caso, Deus em sua revelação. A teologia estuda, então, sistematicamente tudo isso, em diversas matérias. A teologia tem diversos ramos, é como uma árvore com vários ramos. Temos o estudo da Bíblia, Sagrada Escritura, temos o estudo da moral, daquilo que se deve fazer, a vida nova em Cristo, para a salvação. Temos o estudo da dogmática, que é propriamente o estudo da doutrina de Cristo. Temos o estudo da liturgia, que é o modo de se honrar a Cristo através do culto.
Enfim, a teologia tem várias ramas, mas de qualquer forma ela se destaca por ser um estudo sistemático, ordenado e metódico de Deus e daquilo que Deus revelou de si mesmo. Bom, vamos ver aqui. Então vamos lá então para a segunda parte propriamente dita. Essa era uma conclusão da primeira. Sobre a natureza da teologia. Bom, nós temos dois elementos, um objetivo e um subjetivo no ponto de partida da teologia. O elemento objetivo é que o ponto de partida da teologia é iniciativa de Deus. Deus cria, Deus se revela de modo sobrenatural. Mas tem também um elemento subjetivo, ou seja, um elemento humano do sujeito homem, que é aquele que adere à revelação divina por meio da fé. Então nós temos o elemento objetivo, a revelação de Deus, o elemento subjetivo, a acolhida do homem através da fé. A teologia procura sistematizar esses elementos da revelação, como eu disse. Então, a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura, a teologia pega esse conteúdo da doutrina da fé e procura sistematizar. O papel do teólogo, então, é um papel muito importante. Não apenas de compreender melhor as verdades sobre Deus, as verdades relacionadas, as verdades sobre o mundo e sobre a criação, mas sempre em referência a Deus. Por exemplo, quando na teologia se fala do homem, se fala como criatura de Deus, como destinatário da revelação, como chamado a gozar com Deus da eterna felicidade, etc. Então tudo está relacionado a Deus, né, na teologia, direta ou indiretamente. Então, o papel do teólogo não é só compreender esses dados da doutrina da fé, mas também explicá-los de forma clara. Então, o teólogo tem essa vocação importante de auxiliar realmente a igreja, auxiliar os fiéis, auxiliar o magistério, os bispos, com modos de se explicar a doutrina da fé que seja mais fácil a compreensão de vários elementos da nossa fé que nós já aceitamos, que nós já cremos. Agora, por que uma teologia no cristianismo? Bom, justamente porque é um auxílio para a fé. É um auxílio para a fé. A teologia nunca deveria atrapalhar a fé, mas deveria ser um instrumento para o aprofundamento da fé. A doutrina, ela supõe um conhecimento que pode ser compartilhado. Aliás, São Tomás dizia isso, né? Melhor do que conhecer a verdade é ensinar, compartilhar a verdade. A doutrina supõe um conhecimento que foi transmitido por Cristo no Antigo Testamento, e por Cristo, pelos apóstolos. Com a morte do último apóstolo se fecha a revelação, certo? Já se tem tudo aquilo que devia ser revelado nas duas tradições, escrita e oral. A doutrina, então, supõe esse conhecimento que foi recebido pela igreja e que a igreja detém, mas ela não detém para esconder, ela detém para proclamá-lo, né, para que mais pessoas conheçam Jesus e a sua doutrina salvadora. Então, essa doutrina supõe esse conhecimento e que esse conhecimento pode ser compartilhado. São as verdades que compõem essa doutrina, que é a revelação de Deus. São Tomás, para ressaltar a relação entre teologia e revelação,
chamou a teologia de sacra doutrina, referindo-se às verdades divinamente reveladas, que estão na revelação, portanto, como esse corpo doutrinal que Cristo deixou à sua igreja como uma doutrina sagrada. Então é uma doutrina, há um conteúdo de fé que nós aderimos, né? E qual é o papel da teologia? É fazer mais compreensível, é sistematizar essa doutrina da fé, é deixar, conseguir meios de expressar essa doutrina de forma que seja um auxílio verdadeiro para a fé. Essa sistematização é gradual. A gente vai ver ao longo da história da igreja, muitas circunstâncias exigiram aos poucos essa sistematização teológica por parte dos papas, dos bispos, os papas e bispos são teólogos também, né? E na antiguidade não era diferente. Muitos papas e bispos, grandes teólogos, ou também teólogos padres ou até leigos, de todas as classes, digamos assim, foram muito importantes e contribuíram muito nesse esforço de sistematizar de forma clara a doutrina da fé. Duas coisas incentivaram, ajudaram nessa sistematização teológica da doutrina da fé. Primeiro, as heresias, exatamente. Normalmente, ou habitualmente, ou pelo menos na maioria das vezes, a igreja, digamos assim, tem como motivação para proclamar um dogma ou expressar de forma mais clara uma doutrina, quando essa doutrina começa a ser negada ou quando essa doutrina começa a ser deturpada. Se nós observarmos nos primeiros séculos, por exemplo, praticamente todas as sistematizações, todas as proclamações dogmáticas, as profissões de fé, elas foram suscitadas como resposta a heresias. Então, a igreja, o magistério, os papas, muito preocupados com a pureza da fé, para que a doutrina recebida de Cristo não fosse manchada pelo erro, diante de uma heresia, que é a negação contumaz, peremptória de uma verdade da fé, tendo sido advertida a pessoa pela autoridade da igreja, mesmo assim não querendo se submeter à autoridade da igreja e à verdade da doutrina, continua ensinando uma deturpação da doutrina ou algo contra a doutrina da fé. Isso é uma heresia. Foram essas heresias que, por exemplo, fizeram a igreja definir melhor a unidade de Deus em três pessoas, a dupla natureza de Cristo, humana e divina, num único sujeito, a divindade do Espírito Santo. Isso nos primeiros séculos, mas depois nós temos também problemas relacionados à Eucaristia, até chegar, por exemplo, ao protestantismo, que nega, por exemplo, muitos sacramentos, e cria uma outra doutrina para os sacramentos, por exemplo, para a Eucaristia ou para o sacramento da ordem. Então, sempre nós temos uma resposta da igreja com uma definição mais clara, uma sistematização melhor dessa doutrina da fé. Nesse ponto, os teólogos têm um papel importantíssimo. E depois, o dinamismo natural, inerente ao conhecimento do homem. É natural que o homem, e também os homens da igreja, os bispos, o magistério e os teólogos queiram explicar melhor, estudar melhor, desenvolver melhor certos temas. Por exemplo, foi assim que nós chegamos a temas
tão bem desenvolvidos, por exemplo, sobre Nossa Senhora, sobre São José, sobre os anjos, justamente partindo desse desejo de aprofundar em temas relacionados à doutrina da fé, não só como resposta a heresias, mas também como o fruto de um desenvolvimento teológico. Afinal, nós temos 2000 anos de trabalho teológico, de desenvolvimento teológico na Igreja. A teologia, então, tem esse papel, busca compreender aquilo que se crê. Aliás, é sempre desde a Antiguidade, ali, final da Antiguidade, início do Medioevo, da Idade Média, se tem essa dupla afirmação. Crê-se para compreender e compreende-se para crer. É uma via de mão dupla, digamos assim. Eu posso compreender melhor os elementos daquilo que eu creio. E quanto mais eu compreendo elementos da minha fé, mais eu posso reforçar a minha fé, reforçar a minha adesão, né? Ao mesmo tempo, a compreensão de certos elementos da minha fé pode me levar, de elementos da fé podem me levar, por exemplo, à adesão a Cristo. É o caminho que algumas pessoas fazem, por exemplo, um caminho intelectual que culmina na fé, na aceitação de Cristo. De qualquer forma, se eu já creio, eu posso compreender elementos da minha fé. E quanto mais eu compreendo, mais eu creio. Quanto mais eu creio, também mais posso compreender, mais e melhor, né? São dois atos do intelecto, crer e compreender. Nós nunca compreenderemos de modo absoluto todas as coisas, todos os dados, né, da fé, todas as verdades sobre a fé de forma absoluta, ou seja, total, né? Assim como eu, por exemplo, nunca vou saber de forma absoluta o funcionamento, não sei, dos organismos biológicos, porque não me interessa de forma absoluta, mas porque é normal na vida, ninguém nunca vai ter o conhecimento absoluto de todas as coisas. É impossível. Não há tempo para isso, né, em uma vida humana. Também relacionado à revelação, nós nunca vamos compreender de forma absoluta todos os dados, podemos crescer muito na compreensão, mas não de forma absoluta. De forma absoluta nós teremos na visão beatífica, né, segundo a nossa capacidade. Então, nós teremos a plenitude da compreensão que nós poderíamos ter segundo a nossa capacidade de compreender, né? Fazendo uma comparação, eu não sei quem é o autor dessa comparação, mas é bastante interessante. Compara as pessoas a copos ou taças, né? Por exemplo, esse copo aqui, né? Ou esse copo aqui. Existem copos de vários tamanhos, como esses aqui, né? A visão beatífica significa que esse estará cheio, esse estará cheio. Mas todos estarão plenos, plenificados, segundo a sua capacidade. Também em relação ao intelecto. Então nós saberemos todas as coisas segundo a nossa capacidade de compreensão, né? de receber esses elementos. Mas são dois atos do intelecto: compreender e crer. A fé ilumina o intelecto, seja na fé, seja no crer, no ato de crer, seja no ato de compreender também. Mesmo em relação não só às coisas de Deus, mas também em relação ao conhecimento natural. A fé é uma luz que ilumina a razão. Ou seja, quem é que crê? Sou eu, sujeito, por um ato da minha inteligência iluminado pela fé.
Então não há uma oposição entre fé e razão, né? A fé, o ato de fé é oposto ao ato da razão, não. Ou intelecto e fé. Aqui eu estou usando o intelecto como sinônimo de razão. Não é exatamente a mesma coisa, mas nesse sentido aqui não faz muita diferença. Aqui o ato de fé é um ato do intelecto iluminado pela fé. Porque a fé não destrói a natureza, a fé não destrói o intelecto, não anula o intelecto, mas o auxilia, o eleva através da ação de Deus ao infundir a fé. Essa busca pela compreensão da fé, da doutrina da fé, por compreender melhor essa doutrina da fé, o Concílio Vaticano I chamou de inteligência da fé ou razão iluminada pela fé. Essa luz da fé otorgada por Deus ajuda a entender o mistério. O teólogo mostra o que a igreja crê. O papel do teólogo é mostrar aquilo que a igreja crê. E mostra também as razões dessa mesma fé. Ou seja, por que a igreja crê? Na medida em que é possível. Esse é o papel do teólogo. Então, o papel do teólogo se resume a esses dois. Mostrar aquilo que a igreja crê. E aí ele pode usar toda a sua capacidade, a sua inteligência, a sua aptidão, seja para falar, seja para escrever, para mostrar de forma mais clara possível no que a igreja crê e também mostrar por que a igreja crê em determinada doutrina. O teólogo, ele não cria as verdades, matérias da teologia. O teólogo, ele recebe as verdades e as explica conforme a verdade delas, da doutrina. Não é papel do teólogo transformar a doutrina, mas explicá-la. Mudar a doutrina salvadora, revelada, implicaria em mudar a fé recebida dos apóstolos. Para terminar, então, o que é a teologia? Nós temos várias definições de teologia, nós já ensaiamos ali uma definição de teologia como um conhecimento sistemático, ordenado e metódico de Deus e de sua revelação. Santo Agostinho chamava teologia de sermo Dei, ou seja, um falar, um discurso acerca de Deus. Obviamente que todo discurso implica um conhecimento prévio, né? Ninguém vai falar sobre aquilo que não sabe, vai fazer um discurso sobre algo que não tem conhecimento, embora esteja na moda que todos sejam obrigados a dar opinião sobre todas as coisas, né? Enfim, mas em geral, para fazer um discurso, eu preciso ter um conhecimento prévio sobre aquele assunto. Então, São Tomás chamava a teologia assim, sermo Dei, discurso sobre Deus. Outras expressões exprimem o conhecimento, que é objeto do discurso sobre Deus. Por exemplo, na Antiguidade, alguns chamavam a teologia de gnose, ou seja, um conhecimento, de sabedoria. Por exemplo, São Tomás e Santo Agostinho chamam muito a teologia de sapiência, né? Ou entre os gregos de sofia. São Tomás já chama também de sacra doutrina, doutrina sagrada, teologia. Também Platão e Aristóteles também fizeram uma teologia, né? Como eu disse, uma teologia racional, ou seja, trataram sobre Deus de forma natural, não levaram em conta a revelação do Antigo Testamento. Cristo, o Verbo ainda não tinha se encarnado, então eles fizeram uma teologia chamada teologia racional, ou seja,
falaram sobre Deus a partir daquilo que se pode conhecer de Deus somente pela luz natural da razão. Aliás, Platão é o autor desse termo, né? Teologia, justamente falando sobre, explicando um discurso sobre Deus. Aristóteles também fez isso, né? A partir da metafísica, e aliás ele diz que é a maior de todas as ciências. Depois esse termo também, teologia, é usado pelos padres da igreja, por exemplo, falando da teologia como uma ciência divina, um discurso religioso sobre o divino, um conhecimento cristão sobre Deus, um conhecimento ordenado sobre Deus, sempre levando em conta essas fontes, a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura. Então, desde o início da igreja, por exemplo, nós temos muitos bons teólogos, ou seja, padres que, por exemplo, padres da igreja, os padres apostólicos, padres apologéticos, que procuraram, desde o início, sistematizar a doutrina da fé. Por exemplo, só para citar aqui alguns exemplos, Santo Agostinho, quando se fala de Santo Agostinho, a contribuição enorme que ele deu, por exemplo, para sistematizar a doutrina sobre a Santíssima Trindade. Espetacular, realmente, né? Depois, vários os padres da igreja, né? Depois também os monges, a vida monástica, que também teve um papel incrível para sistematizar as doutrinas, a Escola de São Vítor, depois entrando pela Idade Média, grandes teólogos, por exemplo, São Boaventura e São Tomás de Aquino, talvez sejam os maiores teólogos, certamente são os maiores teólogos da Idade Média, depois o surgimento das universidades, ou seja, até chegar à época moderna, a teologia tem um percurso e vai se fazendo, de fato, como uma ciência sobre Deus, um conhecimento ordenado, sistematizado, sistemático, metódico. Nós vamos falar um pouquinho sobre o método daqui a pouco. Então, a teologia é uma ciência? Sim, é uma ciência. Por quê? Porque é um estudo sistemático, ordenado e metódico sobre Deus e de tudo aquilo que se relaciona a Deus. Por exemplo, do mundo enquanto é obra de Deus. Então, nós vamos ter Deus Criador e Redentor, enfim. Então, desse modo nós encerramos essa segunda aula dessa primeira parte. Até mais.